Irmão James, pega aqui. Anote lá. Anote aí. Quero emagrecer 25 quilos. Quero ter 13 filhos no meu casamento. Anota aí. Queima? Não pode queimar não. Aquilo que o seu coração deseja, aquilo que você quer ter de Deus, aquilo que você quer receber de Deus, aquilo que você quer que Deus te dá de presente. Anota aí. Vamos hoje exercitar a nossa fé. Os músicos aí, anotem aí. Vamos exercitar a nossa fé em Deus. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele. E tudo Ele vai fazer por você. Por que eu devo escrever, pastor? Você sabia que 46 vezes na Bíblia, Deus fala assim, escreve a visão. Escreve aí. E uma pesquisa disse que quando você escreve uma meta, um alvo, você potencializa em até 10 vezes mais as chances de alcançar aquilo que você deseja. É por isso que eu pedi para você escrever, porque Deus nos ensina, Deus nos manda escrever, e a pesquisa diz que quando você escreve o que você deseja, você aumenta em pelo menos 10 vezes mais a capacidade de alcançar aquilo que você deseja. Escreveram? Quem conseguiu escrever 10 aí? Ninguém conseguiu escrever 10? Só esses irmãos? Está escrevendo ainda aí, né? Tem uma caneta aqui, ó. Quem tem alguém mais precisando de caneta? Quem não tem caneta, escreve em número 1. Eu preciso ser proprietário de uma Bic azul. Mais alguma caneta aí? Anotaram, irmãos? Amém? Os músicos anotaram? André, você não deseja nada, André? Você não vai ter nada na sua vida, André? Misericórdia. Júnior, você também não quer nada da vida? Está tranquilo? Primeira coisa. Isso daí que você anotou. Deus é capaz de te dar sim ou não? Sim ou não? Abra sua Bíblia. No Evangelho de João, capítulo 16 e versículo 24. Se você não tem Bíblia, chegue perto de quem tem Bíblia. João 16, 24. Diz assim: até agora nada pedistes em meu nome. Aí um ponto e vírgula, uma pausa mais prolongada. Aí Jesus complementa dizendo: pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Quando você for pedir alguma coisa para Deus, peça no nome de Jesus. Diga comigo: Jesus, neste nome há poder. Abra sua Bíblia aí, no Salmo 145 e versículo 19. Salmo 145 e versículo 19. Diz assim: Ele cumprirá o desejo dos que o temem. Vou repetir: Ele cumprirá o desejo, o alvo, o sonho daqueles que temem a Ele. Tem alguém que teme a Deus aqui? Levante a mão e dá um glória a Deus. Dá uma olhada nessa lista aí. Veja se tem alguma coisa que Deus não faz. Por exemplo, talvez alguém escreveu: Senhor, eu quero que o Senhor mata o fulano para me casar com a mulher dele. Talvez alguém escreveu, vai saber. Ou a fulana para me casar com o marido dela. Dá uma olhada aí nessa lista aí. Se tem alguma coisa dessa natureza.
Deus, eu quero ser rico, para mim passar na casa do vizinho e ele ver que o Senhor é comigo mesmo, e o Senhor me abençoou, assim que eu estou por cima da carne seca. Tem alguém que anotou isso daí? Pode riscar, que isso daí também não acontece. Risque algumas coisas que você entende que Deus não pode fazer por você. Primeiro, porque os nossos desejos, os nossos projetos, as bênçãos que nós almejamos de Deus, devem estar baseados na vontade de Deus. Vou repetir mais uma vez. Os nossos desejos, nossos sonhos, nossos alvos, devem estar baseados na vontade de Deus. É por isso que Jesus ensinou na oração modelo: seja feita a tua vontade e não a minha. Na realidade, Deus não está dizendo que Ele não pode realizar o desejo daquilo que nós queremos, o desejo do nosso coração. Senão a Bíblia entraria em conflito, porque o salmo que o nosso irmão leu, o Salmo 34 também, e o 37, versículo 4, diz assim, ó: deleita-te também no Senhor, e Ele vai conceder o desejo do seu coração. Então a Bíblia não tem paradoxo, não tem erro, não tem engano, equívoco na Bíblia. Quando Jesus nos ensina a orar, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha, Jesus está querendo dizer que a nossa vontade, os nossos planos, os nossos projetos têm que estar embasados na vontade de Deus. Ou seja, é coisa boa, Deus quer para mim. É coisa ruim, que aparentemente para mim é bom, mas Deus sabe do amanhã, então Ele não vai realizar. Os nossos alvos, os nossos planos, as nossas bênçãos têm que ser baseados na vontade de Deus. Segundo, para nós alcançar os nossos alvos, nós devemos nos esforçar. Abra aí a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 13 e versículo 4. Abre aí a Bíblia, eu faço questão que você abra a Bíblia. Provérbios 13 e 4. Numa versão bem atualizada, está dizendo assim: o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são todos realizados. Vou repetir: o preguiçoso nada consegue, mas o desejo do diligente, todos são realizados. Quer receber alguma coisa de Deus? Olha o que Deus diz para Josué, lá no capítulo 1 e versículo 9 do seu livro: lembra-te de minha ordem, ser forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar que você for. A palavra diz: esforça-te, pague o preço por aquilo que você quer, pague o preço por aquilo que você almeja, corra atrás daquilo que você sonha. Não fique parado, não fique estagnado, esperando cair do céu, esperando acontecer. Você tem que acordar para a vida e correr atrás daquilo que você quer. Eu tenho os meus sonhos, meus projetos, eu comunico com a minha esposa, com meus filhos, com aqueles amigos que às vezes a gente conversa sobre o assunto e fala. E eu falo sempre os desejos do meu coração. Esse é o segundo segredo. Primeiro, você tem que saber se os seus desejos, se os seus alvos são os alvos de Deus na sua vida, se está baseado na vontade de Deus. Segundo, é você se esforçar. Terceiro, a honra, eu anotei aqui, é uma geradora das bênçãos de Deus na nossa vida. Deus abençoa aquele que reconhece o que é honra. Capítulo 20, versículo 12 de Êxodo. Deus reconhece aqueles que sabem o que é honra. Eu fiz um comentário esses dias dizendo que nos 10 mandamentos, todos estão relacionados à honra. Os primeiros 4 mandamentos que Deus deixou para Moisés está dizendo da nossa honra para com Deus. Os últimos 6, da nossa honra para com os homens. Deus abençoa aqueles que sabem o caminho
da honra. Deus abençoa aqueles que entendem esta cadeia de autoridade que está sobre nós. Aí você me pergunta, pastor, quem eu devo honrar? Anota aí se você quiser. Primeiro, honre os seus pais. Quem tem pai ou mãe com vida ainda aí, levanta a mão. Graças a Deus por isso. Na realidade, é o mandamento com promessa. Traz a reboque, é um mandamento que traz a reboque uma promessa. Diz assim, honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias sejam prolongados na terra. Eu vi o Afonso aqui, só vou pegar o Afonso como exemplo. Eu lembro aí da mãe do Afonso, que não está aqui, ela mora em outro país. Tem irmãos que têm a mãe e o pai longe, que passa de meses sem ligar para o pai. Passa de anos sem saber notícia da mãe. Você está honrando seu pai e sua mãe assim, queridos? Nunca, jamais. A sua vida é curtinha. É perigoso você ir para a eternidade antes do seu pai e da sua mãe ainda. Porque é um mandamento com promessa. Quer ser abençoado por Deus? Honre o pai, honre a mãe. É o que está escrito lá em Êxodo, capítulo 20 e versículo 12. Quem eu devo honrar, pastor Walter José? Honre as autoridades. Abra sua Bíblia aí, que é um versículo que a gente não quer entender, não quer compreender, mas você tem que entender isso. Eu aprendi isso, estou vivendo isso, tenho sido abençoado por Deus por causa disso. Honrar as autoridades que Deus colocou sobre nós. Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2. Abra a Bíblia, Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2. Pastor Luiz, pegue a sua Bíblia, aquele microfone, ele leia em voz alta, Romanos capítulo 13, 1 e 2. Vê se está ligado o microfone. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Essa autoridade que Deus está falando aqui não é da autoridade eclesiástica, não. Está falando da autoridade política mesmo. Os irmãos sabem que eu sempre assim, fui meio anti-PT. Eu nunca gostei do PT, essas coisas todas assim, a ideologia deles. Aí o Lula ganhou, a Dilma sucedeu ele. E eu sempre falava muito mal deles, eu não gostava deles e tal. Aí eu comecei a ler um livro chamado Sob Suas Asas, de John Bevere, e ele fala sobre isso. Sobre você estar sujeito às autoridades e saber honrar as autoridades. Às vezes nós somos amaldiçoados por Deus porque a gente fala mal das autoridades quando essas autoridades foram instituídas por Deus. Pastor, e a democracia não foi o povo que escolheu? Com certeza, mas eles não chegaram lá por acaso, foi Deus que permitiu eles chegarem lá. Você votar, escolher o seu futuro presidente, governador, deputado estadual, federal, é outra coisa, mas uma vez essas pessoas chegando lá, você tem que orar por eles, você tem que abençoar eles, você não pode amaldiçoar eles, você tem que abençoar eles no nome de Jesus, honrar as autoridades. Às vezes a gente recebe alguma autoridade política aqui e a gente percebe que alguns irmãos torcem o nariz porque é o bocalão, porque é perpétuo, né, pastor José? Porque é não sei quem, porque aí você fica com raiva. Irmãos, é a autoridade de Deus sobre as nossas vidas, não pode orar, não pode abençoar, não fale mal, fique quieto para você ser abençoado no nome de Jesus. A honra é uma geradora de bênção de Deus sobre as nossas vidas. Então você que gosta de falar mal de presidente, esses dias atrás a presidenta da República foi lá no estádio, aí o povo numa só voz xingou ela, falou palavrão, e eu vi até alguns crentes dando risada, gostando disso. Eu fiquei triste, né? Foi triste, sabe por quê? Aí mostra como que o povo do Brasil está trazendo sobre si uma maldição terrível, porque foi Deus que instituiu. Então você não pode falar bem, pelo menos ore e abençoe ela no nome de Jesus Cristo, porque foi constituída por Devo honrar quem, pastor?
honre os seus pastores. Hebreus 13, versículo 7 e versículo 17. Pastor Luiz, por gentileza, lê para nós lá. Hebreus capítulo 17, o versículo 7, depois o versículo 17. Tá bom, pastor Luiz? Não é do 7 ao 17, não. O 7, depois o 17. Anote aí você também. Pastor, por que o senhor está fazendo isso? Porque eu quero que tudo que você anotou aí, nesse papel aí, você que teve fé de anotar, você que tem um projeto, se realize, se concretize na sua vida. Eu quero isso no nome de Jesus na sua vida. E quem sabe, alguma dessas coisas que eu estou dizendo aqui tem sido um empecilho daquilo que você quer alcançar. Mas hoje nós vamos mudar essa história e nós vamos ser abençoados no nome de Jesus. Quem crê assim, diga amém. Leia aí, pastor. Honrar os vossos pastores. Hebreus capítulo 13, versículo 7 e o 17. Capítulo 13 de Hebreus. capítulo 13 de Hebreus. Capítulo 13. O versículo 7, depois você pula para o versículo 17. Os quais imitam, atentando para a sua maneira de viver. Versículo 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pela vossa alma, como aqueles que amam de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não seria útil. Quem que eu devo honrar? Primeiro, eu devo honrar pai e mãe. Segundo, eu devo honrar as autoridades que Deus colocou sobre nós. Terceiro, eu devo honrar os pastores da igreja. Esses obreiros que estão aqui, automaticamente ao sentar no altar, eles assumem um lugar de destaque. Esses obreiros que estão aqui, quando alguém chega aí na nave da igreja, às vezes a pessoa não crente, às vezes a pessoa que não tem muito conhecimento, às vezes a pessoa de outra igreja, ou até mesmo nós os crentes, quando a gente olha na vida desses homens, a gente já imagina, já vê neles a figura de um homem de Deus. É assim ou não é? A figura de homens de Deus, pessoas capacitadas das bênçãos de Deus para serem derramadas através da vida deles sobre a vida da igreja. É assim que acontece. Então nós temos que honrar aqueles que Deus coloca à nossa frente. Não fique ao léu sem pastor. Porque a Bíblia fala que é ele que é responsável para velar, para dar conta da sua alma diante de Deus. Não fique sem esta proteção de jeito nenhum. Se você está de mal lá do seu pastor, vai lá e peça perdão para ele. Se você tem se levantado contra ele, falado mal dele, criticado a vida dele, vai lá e peça perdão no nome de Jesus, porque Deus quer abençoar a sua vida. Você é servo de Deus para ir morar no céu, você é servo de Deus para ser próspero e para ser abençoado. Isso só vai acontecer se você entender que a autoridade que Deus colocou sobre a vida do pastor é uma autoridade de bênção sobre a sua vida no nome de Jesus. Irmão. Preste atenção. Absalão e Salomão viram a pessoa de Davi de maneiras diferentes. Absalão olhou para Davi e disse: eu posso tomar o trono dele. Salomão disse: eu vou suceder o trono dele. Judas e João olharam para Jesus de maneiras diferentes. Judas dizia: eu vou vender ele. João dizia: eu vou amar ele. Gesdra e Dimas olharam para o mesmo Jesus de forma diferente, dizendo: se safa daí, escapa, salva nós também, tu não é o Filho de Deus, você não é o bom. Aí Dimas disse: tem misericórdia de mim, lembra de mim quando entrar no seu reino. Qual foi o resultado de Salomão e Absalão? Qual foi o resultado de Judas e de João? Qual foi o resultado de Dimas e de Gesdra? Vocês conhecem. Então entenda que Deus colocou autoridade sobre as suas vidas, que é para abençoar vocês no nome de Jesus Cristo. Quem pode dar um glória a Deus aí? Então você vai pegar esse papel que você anotou aí. Você vai trazer aqui à frente no nome de Jesus. Você vai vir aqui à frente e vai trazer ele no nome de Jesus. Vamos trazer esses pedidos aqui na presença de Deus.
Você fez a anotação? Vem aqui à frente. Nós vamos dobrar o joelho aqui e nós vamos pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas. É ousadia, é coragem. Isto. Eu não sei. Talvez você pediu um carro, uma casa, um emprego, faculdade. Eu não sei o que você pediu. Filhos, família. Talvez você pediu saúde. Eu não sei. Mas eu sei que o Deus do milagre está aqui esta noite. Eu sei que o Deus da bênção está aqui esta noite. Eu sei que o Deus que realiza sonhos impossíveis está aqui esta noite para abençoar você. Eu sei que o Deus que está aqui na igreja de Rio Branco também está aí no seu lar, onde você estiver nos assistindo, onde você estiver ouvindo a minha voz, vendo a nossa imagem, a imagem desta igreja linda aqui, de joelhos dobrados diante da presença de Deus. É o Deus que está aí com você, é o Deus que vai te abençoar, é o Deus que vai derramar sobre a sua vida um milagre, a bênção, o óleo do Espírito Santo para ungir a sua alma e te dar vigor e força para você vencer e conquistar o alvo, e conquistar a meta, e conquistar o sonho no nome de Jesus. No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, nós vamos orar a Deus agora e pedir de Deus um milagre. Um milagre. Comece a apresentar a Deus agora aquilo que você deseja, no nome de Jesus. Ele é poderoso para realizar o desejo do seu coração. Você que está de joelho dobrado, repita comigo essas palavras que estão em Deuteronômio, capítulo 20, versículo 4. Diga comigo: o Senhor, o seu Deus, nos acompanhará e lutará por você contra os nossos inimigos para nos dar vitória. Repita comigo o Salmo 118, versículo 15, que diz assim: não temas, não temas. Diz assim: na tenda do justo, a voz de alegria e de salvação. Diga assim: a mão direita de Deus faz maravilhas no meio do seu povo. Aleluia. Repita comigo o que está em Jó 14, versículo 7, dizendo: porque há esperança. Mais uma vez: porque há esperança para a árvore que foi cortada. Diga: ela se renovará. Aleluia, ela se renovará, aleluia. Repita comigo o que está em Salmo 25, versículo 12, diga assim: o homem que teme ao Senhor, a sua alma repousará de bens. Diga assim: e a sua semente herdará a terra. Diga comigo o que está escrito em Coríntios capítulo 15, versículo 57 de 1 Coríntios, diga assim: mas graças a Deus que me dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Comece a apresentar agora este projeto na mão de Deus. Comece agora a apresentar esse pedido, esse sonho que você está aí de joelhos dobrados sobre ele, em o nome de Jesus Cristo. E o nosso Deus segundo a sua riqueza, suprirá todas as suas necessidades, em o nome de Jesus, Pai. Onde houver um coração contrito, um coração quebrantado, um coração que tem fé, alcance ele agora com o teu milagre, com a tua bênção, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Fique de pé e dê uma salva de palma bem calorosa para Jesus. Uma salva de palma bem calorosa para Jesus. Isto. Volte para o seu lugar. A nossa mocidade vai cantar um hino bonito para Jesus agora. Pega esse pedido aí, coloca no meio da sua Bíblia. Não rasgue, não amasse. Coloca esse pedido no meio da sua Bíblia. Ainda este ano eu profetizo, Deus vai te dar algo que está nesse pedido aí, nessa lista. Ainda este ano eu profetizo, você vai riscar daqui até o final de 2014, esse pedido aí que você fez, e você vai contar a benção aqui no nome de Jesus. Quem crê nisso, dê um glória a Deus bem forte aí. Você pode melhorar isso. Eu estou profetizando algo de Deus na sua vida. Ainda este ano, você vai riscar aí um desses pedidos, porque Deus vai realizar na sua vida. Somente os crentes que creem, recebem esta palavra profética, dá o glória a Deus mais alto que você puder. Amém. Deus abençoe os irmãos que assistiram em casa. Como é que está aí? O retorno está bacana. Deus abençoe vocês. Domingo tem mais. Terça nós vamos transmitir, Montiago. Terça-feira, culto de ensino, vamos transmitir aqui. Vai ser uma bênção. Quero fazer um pedido especial para quem está assistindo em casa. A Jéssica aí em Água Clara, o Ezequias, o pastor Jonas em São Paulo, o irmão Hélito aí em Feijó, os irmãos do Japão que assistem também. Um pedido especial para vocês. Ajuda a gente a compartilhar
esse link, o site. O site ainda não está pronto, mas ele é só para transmissão do culto mesmo. Então, ajude-nos a divulgar aí, www.cultodafamilia.com.br. Às terças e aos domingos é sagrado. Nós estamos aqui falando do amor de Deus. Eu tenho certeza que a sua vida foi abençoada aí na sua casa. Não tenho dúvida disso. Forte abraço, no nome de Jesus Cristo. Amém.